Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que as pessoas vêm falando muito nessa fase, inclusive de quarentena, e que muitas delas passam e nem sabem exatamente o que aconteceu, que é o ataque de pânico, muitas vezes confundido inclusive com um infarto. Mas hoje eu vou começar o vídeo de uma forma diferente. Eu vou começar o vídeo fazendo um relato pessoal. Eu vivi um ataque de pânico mais ou menos em 2012, 2013, ou seja, tem muitos anos. Eu estava numa especialização que eu fazia em São Paulo, estava passando por uma mudança na vida muito grande, né? Então, tinha mudança de consultório, mudança na parte pessoal, obra para lidar, monografia para terminar, fora que eu vivia de ponte aérea Rio-São Paulo para fazer a pós quinzenalmente. Então eu tive uma sobrecarga de estresse muito grande. E num dado dia eu estava indo para pós, estava ótimo, e aí almocei com meus amigos e no retorno à tarde da aula, eu lembro que eu entrei na sala, sentei, a aula começou em 5 minutos e aí eu tive uma súbita vontade de sair daquele lugar desesperadamente. Só que como eu sempre fui muito brincalhona, muito palhaça, não me levaram muito a sério. E aí eu falei para minha amiga do lado, eu vou embora. E ela, Gabi, para, que bobeira, você só vai pegar o avião à noite. E eu nem respondi ela. Eu peguei a minha pequena mala e saí correndo da especialização. Provavelmente ela achou que eu ia voltar, mas não era brincadeira. E eu não lembro de muitas partes do que aconteceu até eu chegar no aeroporto. O que eu me recordo foi que eu tive uma sensação muito forte de ansiedade, parecia que algo de ruim ia acontecer e que eu tinha que sair daquele ambiente, eu tinha que estar na minha cama. Eu só pensava isso, eu preciso da minha casa, eu preciso da minha cama. Só que eu estava em São Paulo. Então, eu fui conseguir pegar o ônibus. Eu lembro que assim, eu via as pessoas, mas parecia que eu não via. Eu só percebia que eu estava com batimento cardíaco muito acelerado, a respiração puxava o ar, parecia que não vinha. E eu só queria chegar no aeroporto para pegar o avião. Nem lembro, inclusive, se eu olhava para a rua para atravessar. Foi uma sensação muito, muito ruim. Quando eu cheguei no aeroporto, eu estava em prantos e só pedia para anteciparem o meu voo. E só que meu voo ia ser só à noite, era no início da tarde. Eu lembro que conseguiram antecipar, mas eu fiquei umas 2 horas ainda esperando. Mas depois de um tempo a ansiedade também foi diminuindo. Enfim, cheguei na minha casa e consegui ter minha cama. Mas foi uma experiência muito ruim. Então, só quem realmente viveu um ataque de pânico entende como você precisa estar atento aos sinais, você precisa fazer psicoterapia. Em alguns casos é necessário também dar tratamento medicamentoso, né, para você conseguir controlar. Então vamos lá, para a gente entender o que seria, né, um ataque de pânico. Normalmente ele acontece com pessoas que estão em situações de vida muito estressantes, estresse no trabalho, separações, problemas financeiros, desemprego, né? Ou pessoas que tiveram um trauma na infância, ou traumas até na fase adulta, de assaltos, sequestros, e inclusive pessoas que têm algumas predisposições genéticas por terem pais com algum transtorno de ansiedade. Então, esses seriam alguns fatores para vocês já começarem a ficar um pouco mais atentos. A região central do nosso cérebro ela é responsável pelo controle das emoções e pela liberação da adrenalina, que é o hormônio que prepara o nosso corpo para, diante de uma situação de perigo real, que a gente tenha uma capacidade de fuga, fugir da situação, que foi o que eu fiz, ou de luta, certo? O que muitas vezes, né, no decorrer da nossa história, isso é importante para que a gente consiga ter uma sobrevivência em situações perigosas. Entretanto, quando você está tendo um ataque de pânico, você tem uma ansiedade muito súbita, muito intensa, inesperada, imprevisível. Não tem nenhum gatilho aparente ali no ambiente acontecendo naquele momento. Ou seja, acontece um alarme cerebral que dispara sem que haja, então, um perigo que seja real, provocando a sensação de medo e mal-estar
muito intenso. A pessoa nesse momento, ela tem uma sensação de que ela vai perder o controle, de que ela pode enlouquecer ou ela começa a ter um medo de que ela vai morrer. O corpo dela começa então a acelerar o batimento cardíaco, ela tem uma sensação de taquicardia, começa a ter sudorese, formigamento nas pernas, mãos, nos pés, falta de ar, então parece que ela puxa o ar e está muito pesado, ela começa a ter um aperto muito grande no peito, no abdômen, pode ter tremores também. E esse medo, né, que parece que não passa. O que é importante as pessoas que têm ataques de pânico saberem é que não é um infarto, certo? Você não vai morrer. E esses sintomas que você está experienciando muito fortes, eles vão passar, eles são passageiros. No máximo, em 30 minutos, eles vão passar. A gente tem aí uma certa diferença, né, entre crise de ansiedade e um ataque de pânico. Porque na crise de ansiedade, os sintomas de ansiedade eles vão aumentando gradativamente. E eles podem oscilar. Você pode estar numa situação de muita ansiedade, depois experienciar um alívio, então ela pode ir oscilando. No ataque de pânico, você não tem esse crescente gradativo de ansiedade, você tem uma intensidade súbita. E aí você vai permanecer nesse ataque até que depois ele vai decaindo em torno de 30 minutos, ok? Bom, se a pessoa experiencia um ataque de pânico e depois desse ataque ela começa, né, a ficar com muito medo de novamente ter um ataque num outro lugar, de não ter ninguém para ajudar ela, se isso começa a se tornar uma preocupação recorrente de ter um ataque, isso pode inclusive fazer com que ele se torne mais frequente. A pessoa ela começa a ficar hipervigilante, ela começa a ficar atenta a todos os sinais no ambiente, todos os sinais corporais dela. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar andando rápido para ir para o trabalho, naturalmente, né, como qualquer outra pessoa, vai ter um aceleramento cardíaco e ela já começar a achar que ela vai ter um ataque. E isso aumentar muito o nível de ansiedade dela. Outra questão é que as pessoas podem começar a achar que estão tendo um infarto e aí elas vão para o hospital e quando começam a fazer, né, todas as análises, exames, elas percebem que não tem nenhuma condição ali física, seria só uma questão psicológica que precisa ser tratada. E outra questão que acontece frequentemente com essas pessoas que experienciam esse medo recorrente de ter um novo ataque é que elas começam a se esquivar de várias outras situações sociais, o que vai trazer muitos prejuízos para a vida dessa pessoa. E aí isso não seria então só um ataque de pânico, seria um transtorno de pânico. A questão da recorrência é importante e do prejuízo na vida dessa pessoa, seja nas relações afetivas, seja em relações de trabalho, seja no isolamento social, por esquiva de várias situações. Então, são pontos muito importantes para vocês ficarem atentos. Busquem sempre uma avaliação de um psicólogo, de preferência um psicólogo comportamental ou cognitivo comportamental que vai ter as ferramentas mais adequadas para o tratamento. E em alguns casos pode ser necessário também que a psicoterapia seja aliada a um tratamento medicamentoso, então buscar também a avaliação de um psiquiatra pode ser muito, muito importante. E dentro da psicoterapia você também vai aprender como identificar esses sinais, que técnicas você pode utilizar para conseguir regular, né, o seu sistema e ir retornando, se acalmando, entendendo que no momento dessa crise que você está tendo, desse ataque, aquele pensamento de que você vai morrer, ele não é real, isso não vai acontecer. Então tem várias técnicas que vão ser ensinadas, como respiração diafragmática, que é muito comum no tratamento de vários transtornos de ansiedade, o relaxamento muscular progressivo, a técnica de distração, então quando você está numa situação de ataque, você começa a prestar atenção em tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Ai, meu Deus está formigando. Ai, meu coração está batendo rápido. Ai, eu estou suando. E isso vai aumentando mais o nível de ansiedade. E a gente pode talvez usar uma outra técnica de você olhar para um objeto do ambiente e começar a descrever esse objeto. Ou seja, você está redirecionando a sua atenção que estava interna para algo externo. Então, naquele momento, você fala, olha, eu estou vendo um abajur, esse abajur é branco, ele tem uma parte de metal. Quanto mais você vai focando essa sua atenção em outra questão, mais você vai conseguindo regular o seu sistema.
Bom, gente, seria isso. Espero que eu tenha conseguido compartilhar algumas informações que sejam importantes para que vocês se cuidem, busquem sempre tratamento. Se você já teve um ataque de pânico uma vez ou uma crise de ansiedade, procure uma orientação médica, ok? Porque isso pode sim ocorrer novamente. Você não precisa se colocar numa situação de estresse tão intenso como esse, tá bom? É isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem aqui no canal e ativar também os sininhos. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês possam, ajudar para que elas entendam o transtorno e busquem também alguma ajuda. Um beijo, tchau, tchau!